Muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez nos reunimos para continuarmos este estudo sobre as verdades que o Cristo trouxe até nós. Elevemos o nosso pensamento. Mestre de amor e de luz, agradecemos pela oportunidade bendita deste conhecimento que a espiritualidade trouxe até nós por meio do Allan Kardec e da equipe do Espírito de Verdade. Que bom que temos acesso a essas páginas de luz para balsamizarmos o nosso coração e nos enchermos de esperança para seguirmos firmes em nossa caminhada, para respeitarmos o nosso planejamento encarnatório e construirmos rastros de luz por onde passarmos. Rogamos o teu amparo e o teu auxílio para a reflexão de hoje, para que as equipes maiores estejam junto a nós, nos intuindo de maneira que sejamos os medianeiros da tua vontade e possamos levar às mentes e corações que nos ouvem agora palavras de conforto, de coragem, para que todos nós nos enchamos de força, ficamos cheios dessa energia e dessa vontade, para cada vez mais nos alinharmos ao Evangelho de Jesus. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Mestre querido, que assim seja. Nós estamos trabalhando hoje o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item 6, que é uma parábola de Jesus, conhecida como Parábola dos Talentos, que está no livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Diz o seguinte: O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1 talento, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor. Porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor. Porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada havia empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo aqui, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso,
Sabíeis que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no aquele que tem 10 talentos. Por quê? Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bem. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Esta parábola dos talentos nos traz muitas reflexões, profundas reflexões. Então vamos começar primeiro entendendo o que são talentos. Naquela época, né, na antiga Babilônia, o talento era um pedaço de metal precioso em forma de roda que pesava, tinha de dois tipos, tinha do pequeno e do grande, né? O pequeno pesava 30 e o grande em torno de 60 quilos. Esse peso, né, esse pedaço de metal, era de metal precioso. Então, na parábola até ele cita de prata, mas se referia a um bem material ali. Mas a gente precisa também compreender que qual a necessidade das pessoas que ouviam naquela época, né? Então, Jesus não poderia falar só de virtudes que pode ser que eles não entendessem como desenvolver aquilo. Então, ele falou com relação ao dinheiro, que é algo que a gente tem que pensar também no nosso dia a dia. Como é que eu uso das riquezas que eu tenho acesso, né? Dessas riquezas materiais, como é que eu compartilho essas riquezas, como é que eu distribuo essas riquezas, no sentido de sempre estar ajudando o próximo. Emmanuel fala para nós, com relação a esses talentos, no livro da Esperança, ele diz: não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam, as horas, são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor, para serem investidos na construção da própria felicidade. Então, o talento vem nesse sentido, de algo que a gente precisa se utilizar para alcançar essa evolução espiritual, né? Na construção da nossa própria felicidade. Allan Kardec nos ensina também que os talentos são benefícios concedidos por Deus à humanidade com a finalidade de fazê-la progredir material, intelectual e moralmente. Então, são formas que a gente tem de evoluir. Nós temos essa visão dos talentos, não só na parte material, mas de coisas que podemos utilizar. E o irmão X, que é o espírito de Humberto de Campos, né, nos ajuda a ter uma releitura dessa parábola, nos mostrando algumas possibilidades de talentos que nós temos acesso. Então, no livro Luz Acima, no capítulo 33, ele faz uma releitura dessa parábola dizendo o seguinte: o primeiro servo recebeu 5 concessões divinas, assim representadas: a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. O segundo recebeu os talentos da inteligência e do poder. O terceiro servo recebeu um único talento, a dor. Então nós podemos pensar, mas a dor é um talento, né? Sim, quando a gente pega a definição de Allan Kardec e diz que eles são benefícios concedidos para que a gente possa progredir. Então essa progressão moral muitas vezes vem por meio da dor. É ali que a gente consegue ter uma ligação espiritual maior e compreender onde nós precisamos melhorar. O irmão X também faz uma outra releitura no livro Estante da Vida,
que ele cita outros exemplos de talento. Ele diz assim: ao primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Então, a partir desses exemplos, vejam quantos talentos nós temos disponíveis para nós. Principalmente, a gente pode destacar a questão da saúde na nossa vida. Quantos benefícios a gente pode ter ou desenvolver a partir de termos saúde? Nós temos também a questão do poder no trabalho e na família. Como a gente pode influenciar, ser exemplo para as pessoas a partir desse poder que nós temos no trabalho ou na família. E tantos outros exemplos de talentos que a gente pode pensar cada um na sua realidade. Mas continuando na parábola, vamos entender por que será que o Senhor deu diferentes talentos para cada um deles, para cada um de nós, né? Somos nós que recebemos os talentos. Somos todos filhos de Deus, né? Não deveria ter a questão da igualdade. Olha, Emmanuel nos ajuda a entender isso no livro Palavras de Vida Eterna. Ele diz assim: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então, quando o Senhor nos oferece diferentes talentos, Ele respeita o nosso momento evolutivo, a capacidade que nós temos naquele momento de fazer algo que nos ajuda a progredir espiritualmente. Então, a cada um, conforme a sua condição de melhorar a partir daquilo. Então, não é uma divisão arbitrária e injusta, pelo contrário, ela respeita a capacidade. E essa capacidade, ela foi adquirida em outras encarnações, conforme a nossa jornada evolutiva, conforme as decisões, as escolhas que nós tivemos a partir do nosso livre-arbítrio. Imagine se aqui na Terra, se nós tivéssemos escolas assim, que respeitassem o aprendizado de cada criança. Isso seria o ideal, né? Porque realmente cada um ia aprender mais conforme o que necessita aprender. Em algumas coisas tem mais facilidade, em outras tem mais dificuldade. Então, aquilo que tem mais dificuldade, ela seria reforçada naquilo. Nós temos um livro de parábolas evangélicas do irmão Rodolfo, que ele fala que os que recebem 5 talentos, é uma interpretação que ele coloca, já são espíritos mais experimentados, né? E eles vêm com missão de repercussão social. Os que recebem 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. E os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. É claro que é uma interpretação, né? Mas é algo que nos deixa de forma mais próxima da nossa realidade, né? Conforme o que eu tenho condição de fazer, é o que eu recebo. E conforme eu vou evoluindo nessas condições, eu vou recebendo mais. E aí a gente vai para a questão da prestação de contas, porque realmente existiu ali uma prestação de contas, depois de um tempo, né? O tempo seria essa jornada na Terra. Mas, como contadora, eu vou dizer para vocês,
A contabilidade divina não segue a nossa, lógico. Ela não segue também aquela lei de Talião, né? Não é olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei de pessoas mais egoístas. Quer dizer, eu só te dou o que eu recebo. Não é por aí que a gente precisa repensar, né? Tentar compreender essa lei divina. A lógica divina é a lógica do amor, é a lógica da multiplicação, não é a lógica da retribuição. Eu não vou te retribuir o que você me deu, eu vou te dar muito mais. Então, se você estendeu a mão uma vez, 100 vezes você vai ter mãos estendidas para você. Claro que a gente tem que pensar que muitas vezes no mal isso também acontece. Então, às vezes não é um por um, porque a gente precisa compreender, a gente precisa aprender em cima daquilo. Mas quando Deus coloca, ame, que o amor cobre uma multidão de pecados, olha só como ele está sendo bondoso, amoroso. E está aceitando essa prestação de contas em amor. Essa é a contabilidade divina, essa é a justiça divina. Então, quando ele diz, vamos prestar as contas, quem recebeu mais 5 talentos vai mostrar para eles, vai devolver esses 5 talentos multiplicados. Quem recebeu 2 talentos vai dar esses talentos também multiplicados. Quer dizer, usufruiu desses talentos aqui na terra de forma que aquilo reverteu para ele mesmo mais bens, mais talentos. Na parábola do irmão X, naquela releitura do irmão X, quando existe essa prestação de contas, ele diz assim: Senhor, eis tuas dádivas, deste-me 5 e restituas em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. E quem recebeu 2 talentos, nessa parábola que o irmão X coloca, ele diz assim na prestação de contas: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. E eles estão em júbilo, porque realmente sentiram o quanto ganharam colocando em prática esses talentos. O terceiro servo, que foi aquele que escondeu o talento, né? Que não usufruiu desse talento, que não multiplicou esse talento, ele chega nessa parábola do irmão X, nessa releitura, e diz assim: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo-te o juízo, escondi-a na terra, e reponho-a agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constitui-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho
e insuportável depósito. O poderoso contemplou-o, triste, e falou: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia, que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram. Multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado ciclo de minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Então, nós podemos refletir sobre essa parte, lembrando que os talentos não são somente dons positivos, né, que a gente vê pelo lado positivo, mas também a dor. Então nós precisamos usufruir desse talento, que seja a dor, para que aquilo tenha benefício para nós e para os outros que nos cercam. Na parábola do Evangelho, o servidor enterrou o talento e ele ainda tenta se justificar dizendo que tinha medo. Mas vamos pensar nesse medo. Que medo é esse que nos congela de uma forma, nos deixa parados na missão de servir o Senhor? Emmanuel também nos mostra no livro Fonte Viva, ele diz que na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam. O que aconteceu com ele, as pessoas também se acusam, pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, de sofrer, medo da incompreensão, da alegria, até da alegria e medo da dor. Então a gente pode refletir sobre todos esses medos aqui que o Emmanuel colocou para nós, que realmente trazem uma paralisia para o espírito. Então ele não consegue fazer nada porque tem medo. Mas vamos ver mais a fundo o que a gente precisa fazer para não ter esses medos. Onde a gente precisa trabalhar para que não existam esses medos. Principalmente na ligação com o plano espiritual, na nossa fé, ajuda muito nesse momento em que o medo nos aterroriza, nos paralisa. Se temos fé, se acreditamos que o plano divino vai acontecer e que é sempre para melhor, mesmo que no momento
pareça uma coisa ruim para mim, que é uma prova, se temos essa fé, não vai existir o medo. Porque a nossa confiança em Deus fica tão forte, tão alicerçada, que nada vai derrubar. Podem vir as tempestades e vão acontecer as tempestades, né? Mas sempre precisamos fazer a nossa parte. Deus fará a dele. Mas precisamos colocar os nossos talentos a serviço, desenvolver esses talentos. No desenvolvimento desses talentos é quando a gente mais consegue angariar novos talentos para nós mesmos. Essa questão do servo infiel, a gente pode pensar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Porque, embora pode parecer assustador essa questão da gente, nossa, tem tantos talentos, eu tenho que desenvolver esses talentos, eu tenho que colocar esses talentos em prática, como eu desenvolvo esses talentos? Nós temos que nos ver como servos. E enquanto servos, o plano já foi feito. Então a nossa posição de servir, ela fica mais leve quando a gente coloca o amor. E tem aquela frase que diz que o amor começa onde o dever termina. Então, façamos as coisas com amor. Eu preciso fazer isso? Vou fazer o que me é devido. Mas além de fazer, eu vou fazer com amor. Claro que o dinheiro é um recurso que a gente pode usar, deve usar. Existe também uma frase de Emmanuel que diz assim: o dinheiro é um recurso para fazer com que seus braços cheguem onde não são capazes de alcançar. Então, onde eu não consigo chegar, por meio do dinheiro, os meus braços não conseguem, mas por meio do dinheiro eu consigo chegar lá. Mas coloquemos os nossos talentos a serviço de Deus, em ação, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, o quanto pudermos, com amor. Muitas vezes esses talentos são saber ouvir as pessoas, saber muitas vezes ficar em silêncio mesmo, saber estender a mão, dar um abraço. Isso também são talentos, são coisas simples de se fazer. Muitas pessoas podem dizer, mas eu não tenho os recursos. Se você orar, você vai estar cooperando com a obra de Jesus aqui na Terra. A sua oração já é uma grande ajuda. Então, façamos tudo o que pudermos, o que está ao nosso alcance, e a cada vez que sentimos esse desenvolvimento desses talentos, que possamos desenvolver mais e mais. Sempre servindo a Deus. Deus, Pai de infinito amor e bondade, graças vos damos pela oportunidade dessa reencarnação, pela oportunidade de todos os aprendizados que teremos aqui. Ajuda-nos, Senhor, com sua luz divina, iluminando os nossos caminhos, para que possamos usufruir dessas oportunidades, para que possamos colocar todos os nossos talentos a seu serviço, multiplicando sempre mais.
ajudando o próximo, evoluindo espiritualmente, que nossos sentimentos sejam todos voltados para o bem e para a graça, que a cada dia, que a cada instante, possamos ver esses nossos talentos em prática, nos observar e a partir disso evoluirmos a cada dia. Gratidão, Senhor. Gratidão por todos esses talentos que recebemos. Que assim seja. Que assim seja.